Olá, você está no Pod Pati. Aqui você vai encontrar um papo onde a carreira e a vida como um todo e os perrengues dela são levados a sério, sem deixar de lado aquela dose de humor e provocação. Muito prazer, meu nome é Patrícia, sou psicanalista e mentora de carreira. Eu me dedico a conduzir profissionais a alcançarem o seu verdadeiro potencial para que obtenham seus resultados desejados. Siga-me nas redes sociais no Instagram, @a.patriciacsilva e no LinkedIn, Patrícia Silva. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Pati. Esse é um episódio mega especial, a gente tem uma convidada super especial, com uma trajetória muito inspiradora, onde passou por muitos perrengues antes de ter muitas realizações, né? Aqui a gente fala muito sobre como é a jornada da vida adulta, e que a vida adulta ela não nos isenta de passar por situações ali que nos desafiam, que nos trazem obstáculos, e de alguma maneira isso serve de um baita aprendizado para nós, né? Quero te convidar a compartilhar esse episódio com mais uma pessoa querida, porque eu te garanto que esse conteúdo aqui tá muito bacana, útil e aplicável. Então, vou trazer a nossa convidada aqui, a Lídia Costa, ela que é corretora de imóveis e hoje é mentora de muitos corretores de sucesso. Hoje ela tem o método SER, que é um método exclusivo, que leva corretores nessa jornada de sucesso, de realizações, falando sobre os perrengues, sobre as coisas que ela precisou superar, sobre a própria transição de carreira, para que ela inspire esses corretores e muito mais outras pessoas. Eu tenho certeza que a história dela vai inspirar vocês também. Seja muito bem-vinda, Lídia. Patrícia, obrigada pelo convite, tá? Eu estou muito honrada aqui de estar do seu lado, batendo esse papo contigo. Admiro muito a sua carreira profissional, né? A área que você atua e tudo mais, e sei da transformação que essa área traz para a vida das pessoas. Então, eu fico muito lisonjeada de estar aqui participando desse podcast junto com você. Muito obrigada pelo convite, viu? Agradeço imensamente você ter aceitado o convite. Obrigada, obrigada mesmo. E conta aí, Lídia, como foi a sua trajetória antes de chegar nesse topo hoje, né? Onde você mentora profissionais para chegarem nesse lugar de realização e de poder realizar sonhos de outras pessoas também. Conta um pouco sobre sua trajetória aí para nós. Eu vou ter que voltar lá no passado, lá em Goianira, né? Porque eu acho que é importante saber de onde eu vim. Eu nasci em Goianira, uma cidade bem pequena do interior de Goiás. Hoje deve ter cerca de 100 mil habitantes. A minha mãe, basicamente, a vida inteira foi empregada doméstica, acordando 4h30 da manhã para trabalhar. Meu pai, encanador, também não tem uma história muito diferente. Então, assim, os meus pais não tiveram estudo. A minha mãe, através do EJA, concluiu aí o ensino médio. Meu pai tem até a 4ª série. E eu queria uma história diferente para mim, sabe? Eu achava Goianira muito pequeno para as oportunidades e para os sonhos que eu tinha na minha mente. Então, a minha vida inteira eu sempre quis entregar mais do que todo mundo, sabe? E foi o que eu fiz desde quando eu comecei. Assim, meu primeiro emprego foi numa clínica. Eu comecei como telefonista, depois eu fui passando para recepção, virei auxiliar de médico, fui para a parte administrativa, até que eu fiquei responsável por uma unidade. Detalhe, eu tinha 15 anos. Outro detalhe, eu acordava 4h30 da manhã, porque eu morava longe do ponto de ônibus, e aí eu ia caminhando até chegar no ponto de ônibus. Várias vezes perdi o ônibus, entrei nele ofegante, sabe? Tinha aqueles dias também que eu acordava um pouco atrasada, aqueles 5 minutinhos que postergam, né? E aí eu pegava o ônibus dando a volta na cidade para eu conseguir sentada e dormindo, porque eu sentia muito sono e quando eu não dormia, eu quase caía dentro do ônibus, sabe? Escorregando assim de sono, dormindo em pé, literalmente. E aí os dias que eu perdi o ônibus, eu tinha que pegar ele indo direto para Goiânia. E aí tinha dia que eu não conseguia nem pôr o pé no chão, assim, do tanto que estava cheio, sabe? Então, isso tudo, Patrícia, fez eu valorizar as conquistas que eu tenho hoje, sabe? Porque hoje, quando eu ando dentro do meu carro e eu passo do lado de um ônibus, eu olho e falo, nossa, eu já fui a pessoa que estava ali dentro sem conseguir pôr o pé no chão, sabe?
Então, eu digo que eu precisei passar por tudo isso. Assim, a casa dos meus pais chovia e era chuva dentro de casa, assim, era goteira para todos os cantos, a casa não tinha forro, tinha muita telha quebrada e a gente tinha dinheiro para comer, né? Se a gente fosse fazer as outras coisas, a gente não conseguia comer, assim. Graças a Deus, isso nunca faltou para gente. Mas eu tive poucas oportunidades, assim, no sentido de estudo e tudo mais. Então, eu comecei a trabalhar para pagar minha faculdade, comecei a trabalhar com 14 anos, acordando esse horário, 4:30 da manhã. Isso, de alguma forma, prejudicou meu rendimento escolar também, né? Porque a hora que dava, eu saía da escola, 11:30 da noite. A hora que eu saía, eu estava morrendo de sono. Aí, no outro dia, 4:30 de novo. Então, assim, foi uma época muito, muito, muito desafiadora, sabe? Mas eu acho que foi importante para mim. Eu sonhava em ter uma casa com muro, eu sonhava em ter uma casa que tivesse o quintal acimentado, porque Goiás chovia muito em algumas épocas do ano, então era muito barro. Aí outras épocas tinha muita poeira, tinha muito redemoinho na cidade, então a casa ficava muito suja. Então, assim, eu fui galgando tudo isso. Então, comecei a trabalhar com 14 anos, saí da clínica, fui para uma construtora. Na época, também comecei como recepcionista, depois eu fui para a parte de RH. Foi ali onde eu comecei a minha jornada com recursos humanos, né? Uma oportunidade que eu tive. Eu não ganhava muito, a empresa pagava uma parte da minha faculdade, aí eu entrei na área de administração de empresas, ia caminhando para a faculdade, porque eu não tinha grana também para pagar o ônibus para chegar lá. Chegava literalmente muito suada, porque Goiânia é muito quente, né? Sim. Eu falava, Ou meu Deus, terra quente, né? nossa, Pai do céu. E eu falava, meu Deus, como eu queria tomar um banho antes de ir para a faculdade, sabe? Como eu queria. Aí acabou que eu saí de lá, eu fui para uma outra empresa, eu entrei como auxiliar de RH nessa empresa. Eu lembro que eu sonhava em ganhar R$ 1.600. E foi exatamente a proposta que a empresa me fez. Olha, o seu salário vai ser R$ 1.600. E eu achava que eu estava ganhando muito dinheiro. E eu fiz de um limão a limonada, tá? Se você me falar assim, qual foi o segredo? Eu não sei o que eu fiz. Porque eu consegui, com esse dinheiro, eu comprei um carro, um Celtinha, que foi meu primeiro carro. Comprei um carro, eu comprei um apartamento. Meu pai me ajudou na época, né, com uma parte da grana, assim, para dar entrada. Ele recebeu um acerto grande de uma empresa. Eu lembro que ele me deu R$ 10.000 para eu dar de entrada nesse apartamento. Porque o que acontecia? Eu comecei a viajar muito nessa empresa. Eu era auxiliar de RH, aí eu passei de auxiliar para supervisora e eu passei a cuidar de todo o Centro-Oeste. Né? Então, eu cuidava de Goiânia, Brasília, Cuiabá e Campo Grande. Então, eu viajava muito. E eu fazia faculdade, né, nessa época. E a minha mãe ficava sozinha, porque meu irmão já tinha casado, o meu pai estava também trabalhando, viajando, né? Ele tinha conseguido um emprego melhor aí, que foi onde ele conseguiu uma graninha um pouco melhor. E aí, um dia entraram na casa dos meus pais e não entrou dentro da casa em si, mas entrou dentro do lote. Minha mãe estava sozinha, né? E aí ela começou a ligar para as pessoas irem ajudar, e ela me contou isso, e eu entrei num desespero de falar, eu preciso tirar os meus pais do interior, porque eu falava assim, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, não há dinheiro que vai me pagar a vida dela, não há dinheiro que vai recompensar tudo isso. Então eu entrei numa luta insana, eu comecei a fazer muita hora extra. Nessa época eu já ganhava uns R$ 3.000, aproximadamente, 3.500, só que eu comecei a fazer tanta hora extra que eu comecei a dobrar o meu salário. E aí foi com esse dobrar o meu salário que eu consegui comprovar uma renda para comprar um apartamento. Só que depois eu não tinha dinheiro para fazer nada dentro do apartamento. Então era assim, todos os meses eu me acabava de fazer hora extra, ganhava insalubridade, um monte de coisa, porque às vezes adicional noturno, porque eu trabalhava até altos horários da noite, para literalmente, óbvio, cuidando de 4 cidades, né? Mas para entregar muito. E aí tive todos os perrengues da liderança. Eu era líder com 21 anos de idade, né? Então eu Nossa. tive rejeição com a minha liderança, eu tive piadinhas que eu ouvi com relação à minha competência. Enfim, a gente tem que fazer, Patrícia, do limão a limonada na vida da gente, né? Sim. E ninguém é obrigado a gostar de mim. As pessoas são obrigadas a me respeitar. Isso sim. Então, eu sempre deixei isso muito claro na minha liderança. Vocês não são obrigados a gostar de mim, vocês são obrigados a me respeitar. Então, eu tive que aprender a me posicionar muito cedo, né? Com 21 anos, eu cuidava de 4 cidades. E aí,
Fiquei nessa liderança aí por 3 anos, tendo altos resultados, ajudando outras praças também, tudo na área de RH. Até que me veio a oportunidade de vir para... Na verdade, vieram outras, né? Veio uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro antes, eu topei, não deu certo. Aí depois veio Belém, eu topei, não deu certo. E aí depois veio a oportunidade de vir para São Paulo. E aí minha chefe me ligou, toda feliz da vida. Li, agora eu tenho a melhor oportunidade para você. Quero que você venha para São Paulo. Só que na época eu sabia que a empresa ia fechar a operação do Centro-Oeste, porque era uma construtora, né? E Centro-Oeste, o preço do metro quadrado era muito mais barato do que é hoje, então financeiramente não era rentável para a companhia. E eles fizeram um estudo de mercado e entenderam que não fazia sentido continuar nessas 4 praças. Então eles iam desmobilizar as pessoas e fechar as operações lá, entregar o que tinha para entregar e pronto. Então, eu já comecei a me mexer. E nessa época, eu estava participando de um processo seletivo de uma outra empresa. Eu já estava vivendo a outra empresa. E aí, quando ela me fez a proposta, naquela mesma semana, meus pais tinham se separado. E eu sou carne e unha com a minha mãe, sabe? E eu falei assim: meu Deus do céu, eu não vou abandonar minha mãe numa fase tão difícil. Só que aí, Patrícia, vem aquela da média das pessoas que você convive. Sim. Eu sou a mulher que eu sou hoje porque eu tenho uma mãe muito sensacional, uma pessoa que me incentivou demais. Eu lembro que eu estava com muito medo da decisão que eu ia tomar e ela chegou em mim e falou assim: Lídia, o que você quer? E eu falei assim: mãe, aqui em Goiânia eu vou me desenvolver, mas eu me sinto meio incapaz de algumas coisas, sabe? Porque assim, eu sei que no fundo, se eu não conseguir pagar a parcela do apartamento, vocês vão se desdobrar e vão me ajudar. Eu não me sinto capaz de pagar um aluguel, eu não me sinto capaz de fazer a compra do mês, eu não me sinto capaz de me manter. Então, eu acho que em São Paulo eu vou crescer como profissional, porque vai ser inevitável, mas eu vou crescer muito como ser humano. Porque eu vou sair debaixo da asa de vocês. Da asa, né? Exato. E aí ela falou assim: você quer ir para São Paulo? Então você vai para São Paulo. E eu falei: ah, mãe, mas e você? Ela falou: vive a sua vida. Eu sou responsável pelos meus atos, né? Então eu preciso que você viva a sua vida. E eu vim para São Paulo. E aí, Patrícia, começou outro perrengue. Porque Gente, vocês perceberam que já teve aqui inúmeros perrengues, né? Desde a infância, a Lídia passou aí por várias provações. Quem nunca precisou acordar cedo para ir trabalhar, levantar às 4h30 para chegar às 9 às vezes, né? Eu também tive essa jornada aí. Não é fácil, não é fácil. Mas o que eu acho interessante, Lídia, que você trouxe aqui, é essa honra que você trouxe da tua criação, né? Bert Hellinger falava que para a gente prosperar na vida, a gente precisa honrar pai e mãe, né? Honrar a vida que eles deram para a gente. Afinal, se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. E que bom que você olha para essa bagagem toda aí difícil, né? Um tanto desafiadora, com essa gratidão, porque é exatamente essa falta que você teve antes, que hoje te faz olhar para essa abundância com esse olhar de gratidão, de tipo, caramba, não foi à toa, né? Que maravilhoso. Mas conta de São Paulo aí, porque só de falar em sair de Goiânia, de uma cidade lá do interior, né? Para vir para uma cidade grande, São Paulo, já é uma baita superação. mas assim, foi perrengue atrás de perrengue. O meu primeiro mês foi maravilhoso, porque assim, a empresa pagou para eu ficar num hotel, né? Primeiro que assim, eu vim para cá, eu ia morar com uma amiga, né? Então tava tudo caminhando super bem. Aí um belo dia, uma outra amiga minha, sabendo desse meu combinado de morar com essa colega, enfim, falou assim: Li, eu não poderia, mas eu vou te abrir uma informação confidencial. A gente vai transferir a Jeane para outro estado. Ela vai ser transferida para Manaus. A gente vai fazer a proposta para ela no final deste mês. Então, não conte que vocês vão morar juntas. E eu entrei em pânico, né? Falei, meu Deus, eu já tinha minha casa arrumada, estava tudo certo, e agora eu não tenho mais com quem eu vou morar, eu vou ter que me virar. E aí eu tive, tipo, basicamente, acho que 20 dias para eu arrumar um lugar novo para morar. Assim, Patrícia, hoje falando parece muito fácil, né? Uhum. Só que eu era uma menina do interior,
que nunca andou de metrô, não sabia andar de metrô, sabe? Baldeação. Eu lembro a primeira vez que eu fui andar de metrô, que a pessoa falou para mim assim: ah, você faz baldeação. Eu fiquei, meu Deus, o que é baldeação? Porque para quem vive, Algo tão né? rotineiro para uns e tão, tipo, mas o que que é isso para outros, né? Exatamente. Eu falei, meu Deus, o que é baldeação? Eu não sei o que é baldeação. E aí eu nunca tinha andado no metrô, eu não conhecia o que era perigoso em São Paulo, o que não era, óbvio, eu usava muito a internet a meu favor, mas assim, eu não andava de metrô, eu não sabia andar de ônibus, aí foi quando eu comecei a descobrir os aplicativos de meio de transporte, o meu carro tinha ficado em Goiânia, porque a empresa só transferia o meu carro para cá, quando eu tivesse um lugar para morar, era uma regra da companhia, e eu passando perrengue atrás de perrengue. Paguei excesso de bagagem, porque uma mala de 23 quilos não é suficiente para você se mudar para uma cidade, né? Eu precisava de roupa de trabalho, eu precisava de calçado, então não dava, então eu paguei excesso de bagagem, já comecei gastando dinheiro ali. Aí, para deslocar, eu me perdia no metrô, assim, até hoje é meio caótico, sabe? A minha relação com o metrô. Você nem precisa se segurar, porque o povo já te segura É, ali, né? Porque você não cai. Se você não literalmente. quiser descer em X estação, você tem que fazer um jogo de corpo para não ir com todo mundo junto, né? É bem isso, assim, você vai sozinho, a união faz a força, A união literalmente. faz a força. E aí, Patrícia, o que aconteceu? Eu comecei a procurar, assim, imóvel, achei um apartamento que a pessoa marcou de visitar comigo, e ela não foi visitar o apartamento comigo. Eu fiquei lá esperando por horas, assim, e aí quando eu consegui falar com ele, ele falou, eu me esqueci, eu não vou mais, porque já tá tarde. E aquilo me frustrou e eu tinha só mais uma semana. Em resumo, eu liguei na empresa, reclamei com o dono, ele mesmo foi lá pessoalmente me atender e eu acabei me mudando para lá. Eu fiz o check-in, o check-out, né, numa segunda-feira no hotel, tipo, de manhã, eu saí do hotel e fui para casa, deixei as malas lá e fui para o escritório, porque eu consegui o apartamento no dia que eu tinha que sair do hotel. No dia. Nossa. Literalmente, assim, vídeo, amanhã você tem que sair, a minha reserva eu finalizei hoje, assinei o contrato hoje, e amanhã eu consegui sair, sabe? Então foi um negócio assim, sufoco. Aí começou a segunda fase dos meus problemas. Por quê? Eu não tinha grana, né? Eu ganhava muito pouco ainda para o padrão de vida de São Paulo, né? Então eu ganhava pouco, eu comecei a me virar e eu precisava comer, então a minha prioridade era comer. E aí o que acontecia? Chegava à noite, eu cheguei em São Paulo dia 29 de janeiro. Eu lembro que fevereiro era muito frio. Hoje em dia não faz tanto frio mais, isso foi há 10 anos atrás, né? Como fazia naquela época. Patrícia, eu não tinha roupa de cama, eu não tinha cobertor, eu não tinha um cobertor. E eu não tinha dinheiro, tá? A minha conta, ela era muito negativa já. Então, eu priorizava em comer, assim, porque o que eu fazia? A empresa me dava o vale-refeição, eu ia lá e comia o vale de manhã, né? O almoço ali, eu comia. À noite, eu comia num lugar super simples para sobrar um pouquinho para eu comer à noite. E aí, à noite, tinha uma padaria na esquina do caminho que eu ia para o hotel, né? Nesse período que eu estava no hotel. Eu ia lá, comia uma vitamina para dar sustância mesmo e um pão. Era o que o meu dinheiro conseguia pagar. Então eu comi isso por muitos meses quando eu cheguei em São Paulo, né? Para eu não sentir fome, né? E aí isso já estourava muito a minha conta bancária. E eu não tinha outras fontes de ganho, eu não tinha reserva financeira, então eu não podia me comprometer com tanta despesa. Chegavam as noites, quando eu me mudei para minha nova casa, esse frio absurdo que era. Eu lembro que eu vestia calça de moletom, calça jeans, leg e dormia. E colocava umas 3 blusas também, dormia. Dormia suando e acordava basicamente ali 4h30, 5 horas da manhã com dor muscular de tanto frio que eu sentia. Nossa. Isso durou aproximadamente um mês, porque daí quando eu me mudei, né, a empresa autorizou trazer o meu carro. E eu não queria falar para os meus pais que eu passava por tudo isso, né? Então eu falei para minha mãe assim, mãe, eu comprei uma cobertinha aqui em São Paulo, mas aqui é tudo muito caro. Manda para mim umas roupas de cama, edredons, travesseiros, algumas coisas para eu me virar aqui. Mas é porque eu não tinha dinheiro para comprar. E realmente era muito caro para a condição que eu Uhum. tinha.
E aí minha mãe mandou o meu carro abarrotado de coberta, abarrotado de travesseiro, lençol, toalha. Mas eu passei basicamente um mês inteiro acordando com dor muscular, assim. E essa é uma história que eu chorava para contar para as pessoas, sabe? Sim. E eu não contei essa história por muitos anos para os outros, porque eu não queria que as pessoas sentissem pena de mim. Uhum. Só que hoje, Patrícia, eu ressignifiquei isso, sabe? Eu entendi que às vezes a pessoa ela pode estar passando por um momento difícil, mas ela precisa entender como ela vai transformar aquela tempestade dela em algo bom. Como de alguma forma ela vai se inspirar primeiro, porque eu preciso olhar para mim e falar: olha a mulher foda que eu sou, olha a mulher forte que eu sou. Uhum. Já passei. Olha o tamanzinho dessa coisa pequena que eu estou reclamando hoje, diante do que eu já passei, sabe? Do que eu já passei como criança, do que eu já passei como adolescente, em outros empregos, e o que eu já passei quando eu cheguei aqui em São Paulo, sabe? Caramba. É, É uma baita história, né? Porque é o básico, né? A gente, de acordo com a pirâmide de Maslow, a gente tem as nossas necessidades humanas ali, de segurança, necessidade fisiológica, né? E indo pelo mais superficial, ali que são as necessidades fisiológicas e de segurança, de uma certa maneira, é o básico que todo mundo deveria ter. A tua necessidade básica, ela não estava suprida, e ainda assim você foi muito resiliente para ir lá fazer tudo acontecer, né? Mas ao mesmo tempo você teve que ser muito forte no sentido de eu não posso demonstrar essa vulnerabilidade para ninguém. E isso gera uma baita carga emocional, né, Lídia? sim, bastante. E assim, Patrícia, era tanto frio que daí o que eu fazia? No banheiro, aqui em São Paulo tem isso, né? Em Goiânia não tem, tem aqueles que você regula ali a temperatura. Eu chegava, ligava o mais quente e deixava formar uma sauna do banheiro. Eu tomava banho 4h30, 5 horas da manhã, porque era a maneira que eu tinha de me esquentar. Então eu ia para o banheiro e aí eu sentia meu músculo queimando, porque ele estava congelado, basicamente, né? Sim. Muito frio, e eu entrava naquela sauna e eu sentia o meu corpo queimar, literalmente, assim. Nossa. Então, isso durou por algum tempo, né? Até que o meu carro chegasse. E eu sempre fui uma pessoa muito grata, Patrícia, sabe? Porque eu falava assim: eu tenho esse chuveiro aqui para me esquentar, né? Eu acordei com dor muscular, mas eu tô vindo para o chuveiro me esquentar. E quem tá na rua e não tem mais como se esquentar? E quem tá na rua e o carro não tá chegando cheio de cobertor para te aquecer? Quem não tem essa esperança, sabe, de a vida melhorar? Então, eu sempre achei que, por mais que eu não tivesse tantas oportunidades assim, eu tinha muito, sabe? Eu falei, não, eu tenho muito. Eu tenho um. E assim, eu sempre tive também, Patrícia, a vida inteira, a seguinte mentalidade. Primeiro, eu vim de uma família que me aceitou. Eu fui uma criança que não foi planejada, mas eu fui muito desejada. Né? Meu pai queria muito ter uma filha mulher, a minha mãe também. Então, eles queriam muito ter uma menina. Então, eu fui muito desejada, eu fui muito amada, eu fui muito cuidada, sabe? Nunca me faltou comida. Então, isso é uma prioridade para mim. Assim, pode faltar roupa, pode faltar cobertor, pode faltar uma série de coisas, mas a comida não pode faltar. Eu sempre priorizei muito isso, porque foi a maneira como eu fui educada e criada também, sabe? Eu tenho teto, eu tenho uma família que me ama, eu fui uma criança desejada, e por mais que eu não tivesse muitas oportunidades, eu tive oportunidades, né? Então eu não posso reclamar. E acima de tudo, Patrícia, eu tenho saúde. E Se eu tendo tenho saúde, a gente conquista isso, o resto, né? isso, eu não tenho nenhum tipo de deficiência que me impede de correr atrás dos meus sonhos, eu não tenho nenhum tipo de limitação mental para isso, entendeu? Então, quem precisa fazer a minha vida ser incrível sou eu. Deus já me deu o que ele precisava dar, sabe? E eu acho que às vezes falta isso nas pessoas. As pessoas Sim. reclamam demais de barriga cheia, sabe? Eu vejo algumas coisas assim, algumas reclamações, algumas murmurações, algumas pedras que as pessoas colocam nos seus próprios caminhos, que eu falo, meu Deus, precisa um pouquinho de dificuldade mesmo para você se lapidar, sabe? Uhum. Não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fizeram de você, né? Então eu entendi isso, porque dentro de mim ninguém pode tocar, a não sei que eu permita.
Então, eu sempre... Maravilhoso, que baita aprendizado isso aí, né? E Lídia, você acredita que esse aprendizado, essa resiliência, você trouxe de onde, assim? Eu tenho a minha mãe como uma grande referência, sabe, Patrícia? Uhum. Porque, assim, quando eu falo que eu não tive muitas oportunidades e eu olho a vida dela, eu falo, não, eu tive sim. Eu tive muitas oportunidades, porque ela teve muito menos, né? A minha mãe, eu e meu irmão, né, nós tiramos ela do emprego, porque ela acordava 4:30 da manhã, 4 da manhã, todos os dias, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe acordava esse horário para trabalhar, limpando a casa dos outros, sabe? E eu acho que, assim, o fato de ela ter vindo de uma família muito pobre, de ela ter conquistado o que ela conquistou, de ela ter me dado a criação que ela me deu, e de ela ser a mulher forte que eu vi que ela se tornou, isso me inspira demais, sabe? Me inspira Sim. demais. E além de tudo isso, Patrícia, eu nunca quis pouco, sabe? E Uhum. eu entendi que, assim como você falou agora há pouco, os meus pais já me deram a vida, eles já me deram o necessário para eu fazer acontecer. Eu preciso honrar a minha existência. Então, eu sempre tive muita sede de fazer com que eles sentissem orgulho de mim, sabe? Então, eu sempre quis muito isso. Tipo, eu quero que eles tenham orgulho de mim, sabe? Eu quero que eu seja uma pessoa que eles vão ter orgulho. Então, a minha mãe, uma vez, me disse assim: Nossa, você tem a mesma faculdade que a minha patroa tem, né? Que ela era empregada doméstica. Ela falou: Você tem a mesma faculdade que a minha patroa tem, né? Eu venho para São Paulo, como eu moro aqui, meu pai fala: Minha filha mora em São Paulo. Assim, para Um eles, baita orgulho, né? para eles que são do interior, que assim, meu pai viajou de avião pouquíssimas vezes, a minha mãe também, sabe? Então, para eles, assim, é uma baita de uma conquista. Eu vou ver minha filha, é um evento, sabe? Eles virem para São Paulo é um acontecimento, assim, sabe? Tanto que, assim, Patrícia, honrar pai e mãe para mim é o mais importante. Inclusive, a minha transição do mercado imobiliário é um ponto, né? Eu Uhum. trabalhei com RH muito tempo, e aí eu vi que não ia acontecer o que eu gostaria financeiramente, e eu decidi me aventurar. Tive pessoas que acreditaram mais em mim do que eu mesma, né? Eu acho que é importante a gente tomar cuidado com o meio que a gente convive, porque ele te leva para cima ou para baixo. Sim. E eu tive muita gente que acreditou no meu potencial e me incentivou de alguma forma a vir para o mercado imobiliário. Eu, medrosa que era CLT desde os meus 14 anos, imagina, né? Não queria de jeito nenhum, até que eu vim e o meu pensamento era preciso fazer dar certo, preciso fazer dar certo. E aí eu cheguei no mercado imobiliário, vendi com uma semana, mas tinha um combinado, eu não recebia rápido. Aí eu falei, bom, preciso fazer mais. Eu tinha um acerto, que eu pedi demissão da empresa, que durava 3 meses. Eu falei, eu tenho 3 meses para fazer o jogo virar. Em 3 meses, realmente o jogo virou. Eu estava até contando para a Patrícia aqui antes da gente começar, né? Que eu falei, Paty, eu era aquela que vivia no vermelho. E foi a primeira vez que eu passei com a minha conta azul, assim, eu me senti uma milionária com 30 mil reais na conta, assim, Que porque aquilo para mim era maravilhoso. inédito. Gente, olha só, quem não tinha nem cobertor para passar a noite, né? Tinha que usar todas as roupas que tinha para se aquecer ali, a conta no vermelho, passou um monte de dificuldade, né? Nem sabia o que era baldeação. É verdade. Passou esse perrengue todo e terminou um ano aí com a conta azul, 30 mil reais. Isso é uma baita realização. É uma baita realização. A gente sair de um cenário onde tá tudo nublado, meu Deus, o que eu faço para comer amanhã? Né? Sair desse cenário para esse de ter dinheiro ali parado na conta sobrando, e aspas, né? Isso é maravilhoso. Para quem não tinha nada. Foi uma baita de uma conquista. E assim, Sim. Patrícia, isso foi equivalente a 3 meses de trabalho. Quando eu fiz o ano completo, eu fui campeã de vendas na minha equipe, vendi 38 milhões nesse mesmo ano, sabe? Então, assim, Uau. aí foi onde a minha transformação começou, porque eu consegui reformar a casa que tinha goteira, né? Literalmente, assim, fazer uma calçada, colocar cimento em todo o quintal, em forrar a casa, reformar os banheiros que tinha infiltração. Então, assim,
consegui. A primeira coisa que eu fiz foi honrar pai e mãe. Porque eu entendi que eu estava aqui por conta deles também, sabe? Eles voltaram, né? Depois, eu nem contei essa parte, depois eles voltaram e graças a Deus hoje está tudo bem. Mas assim, reformei a casa dos meus pais. Hoje eu ando num carro que eu amo, que eu adoro, honro muito tudo isso, abençoo, e eu aprendi uma coisa também, Patrícia. Quando alguém tem alguma coisa que eu almejo para minha vida, eu abençoo aquela pessoa, sabe? Esse sentimento de inveja, às vezes a gente tem até inconsciente, né? Mas eu tento fazer com que ele não faça parte de mim, sabe? Então, quando eu via alguém, às vezes um chefe, um colega de profissão, ou alguém que eu via no trânsito com um carro que eu adorava, eu abençoava a vida daquela pessoa. Falava que essa pessoa seja feliz dentro desse carro, que esse carro leve essa pessoa e a família e as pessoas que essa pessoa ama a lugares incríveis, que eles saibam desfrutar. Eu faço isso hoje com casas. Às vezes eu vendo para um cliente, eu falo, nossa, essa casa é dos sonhos. Eu abençoo a casa ali dentro de mim, no meu íntimo, porque eu estou entregando energia boa para aquelas pessoas, entendeu? Que demais. E eu acho que é isso, sabe? Eu não tive muitas coisas. E o que eu reconheço, Patrícia? Eu nasci na cidade certa, no lugar certo e na família certa. Porque o fato de eu não ter muitas coisas fez com que eu lutasse para eu ter as coisas que eu tenho hoje. Óbvio que a gente está sempre em busca de mais, né? Só que eu tenho hoje a maturidade de enxergar que sim, eu vivo a vida dos meus sonhos, porque eu não gosto daquela busca insana de eu tenho que estar o tempo inteiro buscando. Eu preciso reconhecer quando eu chego e eu preciso desfrutar, né? Então hoje eu moro no lugar que eu gosto, eu tenho o carro que eu amo, a casa dos meus pais está linda, sabe? Eu fiz um MBA que eu sonhava também em ter esse tipo de graduação, de reconhecimento de título de uma maneira geral. Fiz um MBA numa instituição que eu gosto e admiro demais. Então, assim, tem muitas coisas que eu tenho conquistado e eu gostaria que as pessoas, eu falo isso no sentido de motivá-las também, sabe? Porque eu vim do nada. Eu vim de uma cidade muito pequena, eu vim de uma cidade, uma coisa é interior de São Paulo, Campinas, super desenvolvido, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, enfim. A outra coisa é interior de Goiás, que é uma população muito simples, muito pobre. Eu já mostrei um pouco no meu Instagram, como é Goianira, né? Então é bem interiorzão raiz mesmo, assim, de igrejinha matriz e tudo mais, enfim. Tem pouco recurso, né? Ainda hoje. Demais. Então, assim, é muito interior, né? Goiás é uma cidade jovem, tem menos de 100 anos. Goiânia, né? Tem menos de 100 anos. Então, assim, é uma cidade ainda que tem muito para crescer e se desenvolver. E eu soube aproveitar as oportunidades, sabe? Que nem sempre foram muitas, mas as que surgiram eu aproveitei, eu dei o meu melhor, e eu sempre tive essa mentalidade de fazer mais, de abençoar a vida do outro, de ser grato pelas pequenas coisas que me aconteciam, sabe? Então, a gente recebe todos os dias pequenas bênçãos, sabe? Tanto que eu uso muito a frase, coisas boas acontecem todos os dias. Essa frase eu peguei como um mantra para minha vida, sabe? Porque eu acho que a vida é bonita assim. A gente precisa reconhecer as pequenas belezas, sabe? Às vezes é você ter um prato de comida, é uma pequena bênção, sabe? Às vezes é igual hoje está um dia frio, você está agasalhado, é uma pequena bênção. É você acordar sem nenhum tipo de enfermidade, de doença, é o seu animalzinho de estimação tá bem, é um filho seu ter condição de ir para a escola, sabe? Essas são as pequenas bênçãos que a gente recebe todos os dias. O seu corpo está funcionando normalmente, você ter a capacidade de levantar e ir no banheiro sozinho, sem alguém precisar te ajudar. É você ter uma água limpa para beber, né? A gente viu aí histórias recentes de outras cidades dentro do Brasil, um caos. Então, assim, nós temos pequenas bênçãos todos os dias. A gente precisa reconhecer isso, né? E quanto mais atento você tiver, mais bênçãos chegarão, porque isso é os olhos de quem sabe ver, né? A gente precisa ter essa maturidade de olhar e falar, não, isso é algo que faz sentido. Então, assim, eu quero sim que todas as pessoas conquistem os seus sonhos, alcancem os seus objetivos, mas que elas também não esqueçam da família, não esqueçam de celebrar as pequenas conquistas que eles têm ao longo dos dias
e principalmente que eles saibam valorizar e reconhecer quem eles são hoje, porque eu entendi, Patrícia, que a gente tem sim uma zona de apoio, que se a gente souber usá-la a nosso favor, a gente vai conquistar grandes coisas, mas no final das contas é a gente com a gente mesma, então a nossa cabeça tem que estar boa, sabe? Os A pensamentos nossa mente manda em muita coisa, inclusive na nossa saúde, né? é isso. Então, assim, a nossa mente, Patrícia, tem que ser um lugar bom para você viver. Acho que esse é o ponto, sabe? Se a minha mente não for um lugar bom para eu viver, como que eu vou ter paz? Como que eu vou ter qualidade para entregar as coisas? Então, assim, a gente precisa ter essa mentalidade, sabe? A gente precisa entender que é aos poucos, é tijolinho por tijolinho, nenhum sucesso é construído da noite para o dia, só que até você chegar lá, desfruta do caminho. Isso de celebrar a jornada é extremamente importante, é algo que eu prezo muito aqui também com todos os meus clientes, né? Porque eles buscam promoção de cargo, eles buscam uma transição de carreira, mas se não saber curtir esse processo, quando chegar lá, não vai ser gratificante, porque é o presente, né? Como a própria palavra diz, o hoje é um verdadeiro presente. Então, que a gente saiba receber esse presente diário para quando chegar nesse presentão, que é esse objetivo, a gente reconheça essa jornada e falar, caramba, olha o tanto que eu passei, olha a ponte que eu tive que atravessar para chegar até aqui, né? O velho clichê, né? Um dia vão dizer que foi sorte, então, Lídia, você é uma baita sortuda, né? Uma baita sortuda que teve que passar por tudo isso para chegar até aqui. Exatamente. E assim, acho que durante essa jornada a gente aprende tanto, né? Tem tanto conhecimento que a gente adquire, que se eu tivesse pulado da fase do sonho para a realização direto, talvez eu não percebesse o quanto eu cresci durante esse caminho, né? Então, a Lídia que chegou aqui em São Paulo há 10 anos atrás, de longe não é a mesma Lídia de hoje, sabe? Então, eu sou grata por todos os perrengues, por tudo que me aconteceu, que muitas vezes não foi bom, não foi legal, não foi divertido viver, mas eu acho que eu tive maturidade para entender que aquilo fazia parte de um processo, que eu precisava aprender com aquele caminho e que de alguma forma queria me levar a lugares que eu não teria acessado e eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse vivido tudo aquilo, né? Então eu sou grata até pelos perrengues que me aconteceram, que fizeram de mim alguém melhor, e eu tenho história para contar, né, Patrícia? Muita história, por isso que você está hoje aqui, inclusive, né? Que tem uma baita história aí de inspiração, né? Como diz, eu sempre digo que para a gente chegar no sucesso, a gente passa por muitos fracassos, né? Então, mas esses fracassos ensinam realmente a como se reerguer, como sair desse limbo. Existe a tal metáfora lá que para você subir, né, você precisa chegar no fundo do poço. E às vezes a gente precisa mesmo, porque quando chega ali não tem como ir mais no fundo. É só para cima, mas a gente precisa ter a coragem de pegar a corda que estão jogando para gente, né? E esse pegar a corda é se preparar para essas oportunidades, né? Você trouxe isso aqui para gente. Você se preparou para muitas oportunidades. Você saiu de uma carreira CLT no RH ali com uma carreira consolidada, era líder, sofreu várias resistências com a equipe, mas ainda assim você era uma referência na área de RH e fez uma transição para algo totalmente novo. Como foi essa mudança aí? Como te impactou? Eu acho que esse é outro ponto, sabe, Patrícia? Porque assim, eu nunca me imaginei, eu sempre fui uma pessoa mais conservadora, assim. Então, esse universo CLT me atraía e tudo mais, mas de alguma forma eu não me sentia pertencente àquilo, sabe? Eu fazia com amor, gostava, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E quando eu vim para o mercado imobiliário, acho que é válido eu reforçar que eu pensei em desistir muitas vezes, sabe? Porque hoje as pessoas veem o palco, né? Mas não veem o bastidor. E no bastidor, eu lembro que assim, até o meu terceiro mês eu chorava todos os dias, porque eu não entendia os processos, porque eu não sabia como fazer as coisas, eu não sabia como explicar algumas coisas para o cliente. A gente acha que não, mas é muita coisa que você precisa saber para você conseguir explicar para o cliente, para você oferecer um bom atendimento, sabe? Então,
o pensamento de desistir passou pela minha mente inúmeras vezes. O que fez com que eu não desistisse? Aquele pensamento que eu tive lá atrás, de que a ponte se quebrou. É daqui para frente. Se eu assumir isso daqui, eu vou fazer dar certo. Eu acho que e isso fez com que eu ficasse no mercado imobiliário, sabe? Só que a cada atendimento era uma dor de barriga, sabe? O cliente confirmava, por isso que hoje eu falo assim, às vezes o corretor, ele quer que o cliente vá na visita, ele quer que o cliente confirme, mas a hora que o cliente confirma, ele entra em pânico. Sabe? Meu Deus do céu, tá confirmado. E agora? E aí, o que eu comecei a fazer, Patrícia? Eu comecei a fazer aquilo que eu comentei no começo, mais do que todo mundo. Então, eu acordava de madrugada, eu ia estudar produto. Eu sempre fui a pessoa que gostava de ter o máximo de informações possível. Então, eu estudava tudo. Eu falava assim, o que tem desse projeto? Tem tabela, tem memorial descritivo, tem planta, tem tour virtual, tem treinamento, tem book. Tudo que tinha do empreendimento eu queria estudar. Porque eu percebi que tem uma informação aqui, outra ali, outra acolá. Então, eu ia juntando todas essas informações. E aí, eu montava um resumo, porque em um dia eu chegava até 6 atendimentos. Então, é impossível você memorizar ou estudar tudo ali na hora. E eu queria sempre oferecer uma boa experiência para o meu cliente, né? Então, eu falava assim, bom, já que eu quero oferecer uma boa experiência para o cliente, eu preciso fazer com que ele tenha essa experiência. Para isso, eu preciso dominar o projeto. Então, eu gostava muito de ver as pessoas fazendo, e eu sempre pensava assim, ó, do que essa pessoa fez? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar nessa apresentação, sabe? E diante de tudo isso, eu ia melhorando. Eu falava, eu não gostei da forma como a pessoa falou tal coisa, eu vou mudar para isso. Ou eu gostei dessa palavra. E aí você vai percebendo que aquilo vai se tornando mais fácil, mais simples. Eu tinha muita dificuldade de memorizar as informações do projeto no começo. Depois, quando você começa a fazer aquilo com frequência, o seu cérebro memoriza muito mais fácil. E você vê que algumas coisas são todas iguais, né? Então, todos os projetos têm algumas características. Muda um detalhe aqui, outro ali. Mas, de uma maneira geral, isso fez com que eu crescesse muito rápido na profissão, né? No meu primeiro ano, eu falei que eu já fui campeã, no meu primeiro ano completo, né? Eu já fui campeã. Justamente por quê? Porque eu tinha essa preocupação de oferecer uma boa experiência para o cliente. E, às vezes, Patrícia, o cliente não comprava de mim. Ele falava, Lídia, eu não vou comprar porque eu era exclusiva de uma construtora, né? Porque o seu projeto, de fato, está mais caro. Eu achei o mais barato, mas eu gostei tanto do seu atendimento que eu vou te indicar pessoas. Que bacana. E eles me indicavam. O cliente não comprou comigo e eles me indicavam outras pessoas, que às vezes comprava, às vezes também não comprava, faz parte do jogo. Mas, assim, eu acho que essa precisa ser uma preocupação do profissional, sabe? Independente da área em que ele atue, ele precisa se preocupar em oferecer uma boa experiência para o cliente. Porque, no final das contas, é isso que fica, sabe? E outra, Patrícia, pessoas compram e se conectam com pessoas. Então, eu preciso fazer daquele sonho ser incrível. E isso passa pelo contato que ele tem comigo desde o primeiro momento, sabe? Então, eu preciso... Esse relacionamento, nessa construção, esse vínculo, né? E não é vender por vender, sabe? Essas pessoas podem nunca comprar um imóvel, só que, de repente, pode se tornar o meu melhor amigo, minha melhor amiga. Pode ser uma pessoa que vai me ajudar com um processo ali na frente, com uma situação, que vai me dar um apoio. Hoje, eu tenho uma senhora aqui em São Paulo, que eu brinco que ela é minha mãe paulista. Ela literalmente me adotou como filha, ela já me chamou até para morar com ela algumas vezes. E foi uma pessoa que eu conheci no mercado imobiliário. Que ela veio, falou, Lídia, eu vou comprar um imóvel. Comprou o imóvel, depois de um tempão conversando comigo, mais de ano conversando comigo, comprou um imóvel, a filha dela comprou o imóvel e a amiga dela comprou o imóvel. Uau! Então, 3 pessoas compraram um imóvel de uma pessoa que eu acompanho a vida dela inteira. Legal. Sei o que acontece, tudo que ela vai fazer, ela me conta, sabe? Então, assim, é uma pessoa que entrou para a minha vida e eu conheci no mercado imobiliário. Assim como eu tenho grandes amigos hoje, que são pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida, que eu conheci no mercado imobiliário. Alguns são clientes, alguns são corretores,
mas são pessoas que eu me conectei. Então, eu sou muito mais preocupada, Patrícia, em criar uma conexão com a pessoa, sabe? Porque se hoje eu estou aqui me conectando com a Patrícia e conectando com outras pessoas, pode ser que amanhã eu precise de alguma coisa da Patrícia, a Patrícia precise de mim. E olha como é incrível você conhecer pessoas e você entender a essência, a história das pessoas e amanhã você poder contar com elas. Então, por que não construir essas relações, sabe? Sim, nossa, maravilhoso isso. É uma visão sistêmica, né, de entender que no final nós todos estamos conectados, somos todos interdependentes, né? Não é um independente do outro, mas de alguma maneira a gente está construindo esse mundo todos juntos. Estamos todos praticamente que no mesmo barco, construindo esse mundo e colhendo, né, plantando e colhendo aí. E Lídia, você falou algo muito interessante, né, que todo profissional deveria ter essa mentalidade de promover uma experiência bacana, seja para um cliente, seja para um fornecedor, colaborador. Eu achei isso fantástico porque eu sinto muita falta disso hoje em muitos profissionais, né? É como se essa visão ela hoje estivesse inexistente, porque me parece que muitos profissionais buscam o quê? Emprego, buscam um trabalho e não a construção de uma carreira. E quando a gente constrói uma carreira, a gente é reconhecido pelos resultados que a gente gera, pela marquinha que a gente deixa por onde a gente passa. Eu creio que você é esse sucesso hoje que é exatamente por essa linha de pensamento, de que eu não quero só vender imóveis, eu não vou vender só para essa construtora, não, eu quero vender experiências, eu quero realizar sonhos, e isso está muito atrelado à marca que a gente quer deixar no mundo, né? Ao nosso legado. Então, eu achei isso maravilhoso e é algo que eu prezo muito aqui também nas mentorias que eu conduzo, que a gente constrói uma carreira, a gente vai ser lembrado não pela empresa que nós passamos ou pelo salário que nós tivemos, pelas coisas, pelos bens que nós tivemos somente. Seremos reconhecidos também por isso, mas muito mais pelo impacto que a gente gerou na vida de uma outra pessoa, seja um liderado, seja um cliente, seja um gestor ou uma pessoa na rua. Um bom dia, às vezes, faz tanta diferença, né? Então, eu achei fantástico isso que você trouxe. Foi uma baita aula que você trouxe aqui de resiliência para nós, sobre mentalidade de crescimento. Uma coisa que eu vi que você postou um vídeo esses dias que achei fantástico e vou deixar aqui para todo mundo praticar, inclusive a Lídia, gente. Eu não sei se é toda semana ou se é todo mês, ela almoça com uma pessoa diferente. Ela não almoça todos os dias com a mesma pessoa. Por quê, Lídia? Conta aí pra gente. Boa, Paty. Eu aprendi isso com um diretor que trabalhou comigo. Eu vou te contar como foi a situação. Eu chamei ele para almoçar e ele falou assim: Não, eu já almocei com você ontem. E eu olhei, tipo assim, e daí? Né? Essa foi a minha cara, assim, tipo, e daí? E ele falou assim: Li, senta aí. Eu vou te ensinar uma coisa para sua vida. E ensinou, tá? Tanto que eu repliquei isso no meu Instagram. Ele falou assim: ó, ontem eu já almocei com você. Se eu for almoçar com você hoje de novo, provavelmente a gente vai falar de coisas muito parecidas. Isso não me desenvolve, isso não me evolui. Se eu for com outra pessoa, a gente vai falar sobre outros assuntos. E se eu for sozinho, eu vou ligar para alguém na hora do almoço e vou conversar com essa pessoa. Isso vai fazer com que o meu networking fique sempre ativo. Então, leve esse ensinamento para a sua vida. Porque é muito chato quando você liga para a pessoa pedindo um favor. Se você está ali em constante evolução, em constante desenvolvimento, em constante contato com essa pessoa, sempre trocando, mostrando que você está presente, quando você precisar, ela vai te ajudar. Então, você não vai ser um oportunista que só vai atrás quando você precisa. E eu trouxe isso muito forte para a minha vida, sabe? Então, isso é algo também que eu compartilho com os meus mentorados, né, do mercado imobiliário. E eu falo isso para eles, né? Que a minha meta, eu faço um projeto de vida desde 2013, e que a minha meta, desde que eu comecei a fazer, é a mesma. Que uma vez no mês, às vezes eu consigo fazer até de 15 em 15 dias, às vezes, enfim, uma vez no mês mesmo, que é o que eu me propus, eu almoço com uma pessoa diferente.
né? Então, eu resgato ali alguns contatos e tudo mais, e eu falo com essas pessoas, convidando elas para ir almoçar comigo, para a gente fazer networking. Óbvio que eu não falo, né? Ai, vamos almoçar para fazer networking. Eu chamo a pessoa e falo, como é que tá a sua agenda semana que vem? Vamos almoçar juntos? Então, isso faz com que os meus contatos estejam sempre ativos. E eu vou te falar, Patrícia, que nunca teve um almoço desse que eu fiz que eu não saísse com um insight novo, que eu não saísse com uma ideia nova, que eu não tivesse ali, tipo, algum estralo de alguma coisa que eu poderia mudar, ou que essas pessoas me ajudassem com alguma coisa. Porque daí, quando eu começo a contar da minha vida, Lídia, eu vou falar do fulano do seu curso, eu vou falar para o fulano disso. Então, esses almoços, eles me ajudam demais da conta. Então, é algo que, podendo deixar aqui para as pessoas, eu diria que façam, porque de fato é algo que vai agregar na sua vida. Você vai ser interessante sem ser interesseiro, sabe? Além de que é uma delícia, né? Você reencontrar pessoas que você gosta e tudo mais, enfim. Porque a gente está sempre, às vezes, Patrícia, preocupado com o novo, né? O novo amigo, o novo colega, o novo emprego, o novo desafio. E a gente, às vezes, esquece das pessoas que são importantes e passaram pela nossa vida. Esse é um ponto legal também, que eu até não contei aqui, mas quando eu atingi... Lembra que eu falei que eu sonhava em ganhar R$ 1.650? Sim. Na verdade, era 1.600, né? Eu ganhava 1.650. Quando eu consegui esse emprego, né, que eu entrei nessa empresa e depois eu virei supervisora depois de um ano, eu entendi que eu tinha alcançado um patamar muito grande na minha profissão, que era algo que eu não esperava, porque é o que eu falei, eu tinha 21 anos, eu tinha um salário ok, né, na época, Goiânia eu ganhava 3.500, mais as horas extras, mais dobrava às vezes, enfim. Então eu entendia que eu estava num auge, assim, da minha carreira, sabe? E eu mandei uma mensagem e e-mail para algumas pessoas agradecendo. Por quê, Patrícia? Como eu sempre fiz mais do que todo mundo, assim, nos lugares onde eu passei, eu tive muitos reconhecimentos, eu tive muita gente que apostou em mim, que me elogiava, que me parabenizava e que facilitou algum progresso na minha carreira, sabe? Sempre quando a gente entrega mais, as pessoas reconhecem, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. E aí eu mandei mensagem para diretores, para coordenadores, para gerentes, para colegas de trabalho agradecendo, falando que naquele mês eu tinha sido promovida a supervisora de uma empresa, que eu ia cuidar de 4 cidades, que eu estava muito feliz com aquilo e que de alguma forma aquela pessoa participou disso. Então eu estava ali para agradecer. E foi incrível a quantidade de feedbacks positivos que eu recebi. Aquilo me trouxe ainda mais combustível para eu entregar mais e melhor. Então, eu sugiro que as pessoas façam, sabe? Quando elas atingirem um determinado nível, que às vezes não é onde elas queriam chegar, né? Mas que já está além daquilo, tá caminhando, que elas também agradeçam e reconheçam, sabe? Porque a gratidão abre tantas portas que a gente nem imagina. Com certeza, abrir portas externas e internas também, no intuito de a gente poder reconhecer nossa própria jornada e externas nesse sentido de a outra pessoa saber qual o impacto que ela causou também na nossa vida. Isso é tão bacana, Lídia, eu nunca vi ninguém fazer isso é maravilhoso, e quando eu vi o seu vídeo eu falei, eu preciso trazer isso para o podcast, porque é sensacional. Sabe uma coisa que eu tenho também, Paty, é porque eu não peguei aqui, senão eu até leria alguns aqui, mas eu tenho um livrinho de aprendizados, sabe? Esse livro é velho, é um caderno, na verdade, velho, velho, velho. Por quê? Eu comecei a anotar nesse caderno coisas que eu aprendi, coisas que tinha lá dentro, assim. Eu lembro uma vez que uma colega da faculdade chegou, ela me deu um abraço tão apertado, que me marcou tanto, assim, e não tinha nada acontecido, eu estava bem, ela também estava bem, foi só um abraço gostoso. Que eu mudei a minha maneira de abraçar por causa disso. E eu escrevi isso nesse caderno. Porque as pessoas nos ensinam também. E às vezes a gente esquece desses ensinamentos. Então eu comecei a anotar as coisas que eu aprendi, sabe? E esses agradecimentos foi um amigo meu que falou, ele tinha se formado em engenharia civil, né? E ele falou que mandou um e-mail agradecendo para todo mundo que ajudou ele, enfim. E eu fiz o mesmo. Então, eu acho que a gente precisa, Patrícia, todo mundo que chegar até nós precisa ter uma boa experiência, sabe? Então eu falo assim que a sua boca só se abra para falar coisas que contribuam, que sua cabeça, né, como eu falei, seja um lugar bom para você viver,
né? E que todo mundo que tiver contato com você aprenda alguma coisa. Então eu levo isso como uma regra para minha vida, sabe? De que todo mundo que chegar até mim tem que sair melhor, sabe? Seja com uma palavra que eu dei, seja com um abraço que eu dei naquela pessoa. Então, de alguma forma, eu preciso fazer com que as pessoas que chegam até mim saiam melhores. Acho que se todo mundo tiver esse pensamento, a gente vai conviver num mundo muito melhor, né? Com certeza, com certeza. Que maravilhoso ouvir isso. É um padrão de excelência, né? Nós vimos aqui que você tem esse padrão em todas as áreas, o trabalho, a vida pessoal e assim vai, né? E para a gente encerrar, Lídia, o que você gostaria de deixar de mensagem para pessoas que estão buscando esse crescimento, para os nossos ouvintes? Paty, o que eu entendi é o seguinte: você vai ser recompensado pelo conhecimento que você tem e pela forma como você impacta a vida das pessoas. Então, se você trouxer algum tipo de transformação para a vida do outro, de alguma forma você vai crescer. Você falou muito de legado, né? Então, de deixar um legado, de fazer a sua existência valer a pena, de fato. Eu pergunto muito para as pessoas assim, ó, qual é o nome da sua avó? A maioria sabe, né? Eu vou até perguntar para você, Paty, qual que é o nome da sua avó, você sabe? Da minha avó materna, eu lembro só, Dona Dorinha. Boa. E se eu te perguntar o da sua bisavó? Geni, acho que é Geni. Agora eu vou te falar que talvez você não se lembre, que é o nome da sua tataravó. Não, não lembro. Perguntei, Paty, para minha mãe isso. Falei, mãe, qual que era o nome da sua avó? Ela falou, eu não me lembro, eu acho que era Maria, porque todo mundo se chamava Maria naquela época. Sim. E aí, isso tem uma explicação muito clara, que é, eu sou basicamente a terceira geração e eu não sei nem o nome da minha avó, porque ela, infelizmente, não tinha o mesmo discernimento que eu, você e outros ouvintes aqui terão, de entender que a gente precisa marcar a vida das pessoas. A minha avó, a minha bisavó, assim por diante, não fez nada que marcasse as próximas gerações. Então, se nós fizermos a mesma coisa e entender que se a gente não entender que a gente precisa impactar a vida do outro, talvez daqui 2 ou 3 gerações as pessoas que vieram depois nem saibam da nossa existência. É isso que a gente quer? Eu acho que não, né? Então, assim, primeiro, impacte a vida das pessoas. Quando você conseguir tocar no coração das pessoas, mostrar que com você é diferente, a sua vida vai mudar. Porque você vai perceber que você vai estudar mais, que você vai adquirir mais conhecimento e automaticamente você vai ganhar mais por isso. Porque você vai ganhar conforme o conhecimento que você tem e principalmente a entrega que você faz para a vida dos outros. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, entregue, agregue, acrescente e transborde na vida dos outros. Isso vai fazer com que você encurte o caminho e chegue no topo até mais rápido, tá? Que maravilhoso, que maravilhoso. Estou impactada com essa mensagem aí, com toda a sua trajetória, né? A gente se conectou tem pouquíssimo tempo, e Sim. quando eu ouvi um pouco da tua trajetória, eu falei, preciso levar a Lídia para o Podpah, preciso, preciso. E foi um momento incrível, Lídia, eu quero te agradecer pela presença, pelo tempo que você disponibilizou aí. Você está com um curso agora já no ar de novo, né? Sim. Passa o seu Instagram aí também. Meu Instagram é @Lidia Costa Imóveis, né? Eu tenho aí o método SER, que quando eu falo de excelência, eu prezo muito por isso, então eu tive muita dificuldade de aprender várias fases do processo, então eu criei aí uma metodologia que entrega 100% dos passos que o corretor precisa dar aí para oferecer também uma boa experiência para o cliente, e acima de tudo para aprender, né? Então também faço palestras, faço treinamentos, tudo muito voltado para esse ramo. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, tá aí o convite para vocês me seguirem lá no Instagram. Maravilhosa, segue lá, gente, porque além de ajudar corretores, a Lídia também traz ensinamentos para nós profissionais de outras áreas também. Então sigam ela, que eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Lídia, se você pudesse indicar um livro que te marcou muito, que livro você indicaria para a gente aqui? Os Segredos da Mente Milionária. É Ó, meu livro preferido. esse livro é fantástico, já E li eu também. leio esse livro, Paty, todos os anos. Esse livro foi o grande motivador
para eu sair do mercado CLT, vir para o mercado autônomo. E eu tenho ele aqui todo rabiscado. Eu vou lá, abro ele em qualquer página e eu digo assim, ó, que todas as páginas que você abrir, ele vai te trazer o ensinamento. Então, assim, é aquele livro, fecha o olho e abre a página, que o ensinamento vai estar ali, sabe? É um livro perfeito do começo ao fim, então indico demais. Maravilhosa. Eu adoro esse livro também. Já li, preciso ler novamente. É um livro que vale a pena sempre relembrar, né? Vale muito a pena. Lídia, mais uma vez, obrigada. Quero te agradecer imensamente pela presença, pelo tempo disponibilizado. Sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. Tenho certeza que sua história inspirou inúmeras pessoas aí, e que a tua coragem, que a tua história possa inspirar ainda mais pessoas, ainda mais profissionais. E eu te desejo o melhor sucesso, a melhor vida. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Parabéns pela sua iniciativa de compartilhar, né, através do seu podcast a história de outras pessoas e de alguma forma você está construindo o seu legado também, né? Melhorando, marcando a sua existência aqui. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você também nessa manhã. Obrigada pelo tempo também disponibilizado para a gente bater esse papo. Eu fiquei muito feliz com o seu convite e estou sempre à disposição também. Quando você quiser que eu volto também. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua trajetória, os seus pensamentos e que tudo de melhor aconteça para vocês, viu? Amém, amém. Obrigada, Lídia. Um beijo, meus amores. A gente se vê no próximo episódio.